Olá, meus amigos e minhas amigas. Em uma de suas mais severas reprimendas contra Pequim, os aliados da OTAN declararam na última quarta-feira que a China é um facilitador decisivo da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E, além disso, eles demonstraram estar preocupados com o arsenal nuclear chinês e suas capacidades espaciais. Essa preocupação ficou clara na comunicação final aprovada pelos 32 membros da OTAN durante a cúpula em Washington, ao afirmar que a China está se tornando um foco importante para a aliança militar. Tanto os membros europeus quanto os norte-americanos, juntamente com seus parceiros no Indo-Pacífico, veem preocupações de segurança compartilhadas vindas da Rússia e de seus apoiadores asiáticos, especialmente a China. Pequim insiste que não fornece ajuda militar à Rússia, mas mantém fortes laços comerciais com seu vizinho do norte durante todo o conflito. Além disso, acusa a OTAN de se exceder e incitar a confrontação na região do Indo-Pacífico. Segundo a comunicação feita pelos países membros da OTAN, a China tem facilitado a guerra através de sua parceria sem limites com a Rússia e seu amplo apoio à base industrial de defesa russa. Isso, segundo a OTAN, aumenta a ameaça que a Rússia representa para seus vizinhos e para a segurança euroatlântica. O comunicado apela à China como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que não falte com sua responsabilidade particular de defender os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, interrompendo todo o apoio material e político ao esforço de guerra da Rússia. Veja só o que diz o trecho do documento que se refere à China pela sigla de seu nome oficial, República Popular da China. Nós da OTAN pedimos à RPC que pare de apoiar material e politicamente o esforço de guerra da Rússia. A OTAN foi clara e afirmou que a China não pode habilitar a maior guerra na Europa em tempos recentes sem que isso afete negativamente seus interesses e reputação. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, falou que a China fornece equipamentos microeletrônicos e ferramentas que estão permitindo à Rússia construir mísseis, bombas, aeronaves e outras armas usadas para atacar a Ucrânia. Ele destacou que é a primeira vez que todos os aliados da OTAN declaram isso de forma tão clara em um documento acordado. Por outro lado, a embaixada chinesa em Washington afirmou que a China não é criadora nem parte da crise na Ucrânia. Veja o que disse Liu Pengyu, porta-voz da embaixada. A China não fornece armas às partes do conflito e controla rigorosamente a exportação de artigos de uso dual, o que é amplamente aplaudido pela comunidade internacional. Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul enviaram seus líderes ou representantes para a cúpula da OTAN em Washington essa semana. Embora não sejam membros, são parceiros da aliança. Na declaração final, os membros da OTAN reafirmaram a importância dos parceiros do Indo-Pacífico para a aliança e disseram estar fortalecendo o diálogo para enfrentar desafios regionais cruzados. A OTAN e os parceiros do Indo-Pacífico planejam lançar 4 projetos para apoiar a Ucrânia e fortalecer a cooperação em defesa cibernética e combater a desinformação, além de trabalhar com a inteligência artificial. Esses projetos têm como objetivo melhorar a capacidade de trabalhar juntos em interesses de segurança compartilhados. Meus amigos, a cúpula da OTAN em Washington está chegando ao fim hoje, quinta-feira, com um foco claro em apoiar a Ucrânia e enfrentar o que os aliados consideram ser a crescente ameaça que a Rússia representa para a Europa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está enfrentando um aumento nas pressões de membros do seu Partido Democrata para abandonar sua candidatura à reeleição. Antes de uma sessão dedicada à Ucrânia, os 32 países da OTAN e os líderes da União Europeia se reunirão com Austrália, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul para discussões que devem focar nas ameaças percebidas que China e Rússia representam para ambas as regiões. Biden, aos 81 anos, realizará uma rara conferência de imprensa solo à tarde, onde jornalistas certamente questionarão sua candidatura na eleição presidencial de 5 de novembro. Como comentamos no vídeo de ontem, os líderes europeus estão preocupados que a eleição presidencial nos Estados Unidos em novembro possa resultar em uma mudança drástica no apoio de Washington à Ucrânia e à OTAN. O candidato republicano Donald Trump, aos 78 anos, questionou o apoio dos Estados Unidos aos aliados e a quantidade de ajuda fornecida à Ucrânia para combater a invasão russa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também realizará uma conferência de imprensa com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, após uma sessão de 2 horas com os líderes da OTAN, além das reuniões que ele teve com legisladores republicanos e democratas no Capitólio dos Estados Unidos ontem, na quarta-feira. Zelensky está ansioso para fortalecer os laços com legisladores dos Estados Unidos de ambos os partidos, no caso de Trump ser reeleito. Ele encontrou-se com líderes do Congresso envolvidos em defesa, gasto, diplomacia e segurança nacional. E disse aos repórteres que convidou Mike Johnson, o líder republicano da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, para visitar Kiev. Em um claro aviso ao presidente russo Vladimir Putin, os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira que começariam a implantar mísseis de longo alcance na Alemanha em 2026,
as armas mais potentes dos Estados Unidos a serem baseadas no continente europeu desde a Guerra Fria. Uma declaração da OTAN disse que os aliados forneceriam pelo menos 40 bilhões de euros, cerca de 43 bilhões de dólares, em ajuda militar à Ucrânia no próximo ano, embora não tenham se comprometido com um compromisso plurianual que Stoltenberg buscava. Os membros da OTAN também se comprometeram a continuar apoiando a Ucrânia em seu caminho irreversível para a plena integração euroatlântica, incluindo a adesão à OTAN. Ao receber o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol na quinta-feira, Stoltenberg disse que a cooperação mais estreita da Rússia com a Coreia do Norte mostra como a segurança europeia e do Indo-Pacífico estão interligadas. Ele se referiu ao que a OTAN disse ser o fornecimento de munições da Coreia do Norte para a Rússia na guerra contra a Ucrânia e disse que a OTAN está profundamente preocupada com a possibilidade de a Rússia, em troca, fornecer apoio aos programas nucleares de mísseis da Coreia do Norte. Yoon disse que os laços militares e econômicos mais estreitos entre Moscou e Pyongyang são um lembrete claro do fato de que a segurança europeia e a segurança do Indo-Pacífico são indivisíveis, e afirmou que a reunião de quinta-feira fortaleceria ainda mais os laços entre os estados do Indo-Pacífico e da OTAN. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre as armas que têm sido usadas por Israel no conflito em Gaza. E para isso eu vou me basear em uma reportagem feita por uma mídia ocidental insuspeita, que é o tabloide inglês The Guardian. Médicos estrangeiros que trabalham na região recentemente compartilharam com o jornal The Guardian relatos chocantes sobre a gravidade das lesões causadas por esses armamentos. Os médicos contam que muitos dos ferimentos e amputações em crianças resultam de mísseis e projéteis disparados em áreas densamente povoadas, repletas de metal projetado para se fragmentar em pequenos pedaços e estilhaços. Médicos voluntários em 2 hospitais de Gaza disseram que a maioria das operações realizadas são em crianças atingidas por pequenos fragmentos de estilhaços que deixam ferimentos de entrada quase imperceptíveis, mas causam uma destruição extensiva dentro do corpo. A Anistia Internacional afirmou que essas armas parecem ser projetadas para maximizar o número de vítimas. Veja o que disse o cirurgião de trauma Feroz Sidua, da Califórnia, que trabalhou no Hospital Europeu do Sul de Gaza no mês de abril. Cerca de metade das lesões que tratei eram em crianças pequenas. Vimos muitos ferimentos chamados de estilhaços que eram muito pequenos a ponto de serem facilmente perdidos durante o exame de um paciente. Muito menores do que qualquer coisa que eu já tinha visto antes, mas causavam um dano tremendo internamente. Especialistas em armamento disseram que os estilhaços e ferimentos são consistentes com armas fabricadas em Israel, projetadas para criar um grande número de vítimas, ao contrário de armas mais convencionais usadas para destruir edifícios. Eles questionam por que essas armas estão sendo disparadas em áreas cheias de civis. Os médicos estrangeiros que trabalharam nos hospitais de Gaza relataram encontrar ferimentos extensivos causados por armas de fragmentação, que contribuíram para taxas alarmantes de amputações desde o início da guerra. Os ferimentos foram observados tanto em adultos quanto em crianças, mas o dano foi mais severo nos corpos menores das crianças. Como disse Sidua, as crianças são mais vulneráveis a qualquer ferimento penetrante porque têm corpos menores. Suas partes vitais são menores e mais fáceis de serem danificadas. Mark Permuter, um cirurgião ortopédico da Carolina do Norte, também trabalhou no mesmo hospital e descreveu os ferimentos comuns como ferimentos de entrada e saída de 1 ou 2 milímetros. Ele explicou que os ossos das crianças operadas pareciam demolidos, mesmo com pequenos pontos de entrada e saída. Muitas crianças atingidas por múltiplos fragmentos pequenos morreram e muitas das que sobreviveram perderam membros. Sejaí Adusumili, um cirurgião australiano que trabalhou no hospital Al-Aqsa, no centro de Gaza, recuperou estilhaços feitos de pequenos cubos de metal enquanto operava um menino jovem. Ele descreveu os ferimentos de armas de fragmentação como deixando pequenos arranhões na pele, mas destruindo ossos e órgãos por dentro. Especialistas em explosivos que revisaram as fotos dos estilhaços e as descrições dos médicos disseram que eles são consistentes com bombas e projéteis equipados com uma manga de fragmentação ao redor da ogiva explosiva para maximizar o número de vítimas. Esses especialistas também afirmaram que essas armas são comumente usadas em ofensivas israelenses passadas em Gaza. Trevor Ball, um ex-técnico do Exército dos Estados Unidos, explicou que essas armas espalham cubos de tungstênio e esferas de metal que são mais letais do que a própria explosão. A Anistia Internacional já havia identificado munições carregadas com cubos de metal usadas em mísseis Spike em Gaza em 2009, afirmando que parecem projetadas para causar o máximo de ferimentos e, de certa forma, parecem ser uma versão mais sofisticada dos rolamentos de esferas ou pregos e parafusos que grupos armados frequentemente colocam em foguetes improvisados e bombas suicidas. O uso dessas armas em áreas densamente povoadas, como o campo de refugiados, resulta em mortes e ferimentos significativos, com fragmentos que matam e ferem gravemente em um raio de até 20 metros. Especialistas questionam a justificativa para o uso dessas armas em áreas lotadas de civis, afirmando que, embora sejam mais precisas e limitem os danos a uma área menor,
Quando disparadas em locais com alta concentração de civis, a maioria das vítimas será civil. A Agência das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, descreveu como assustador o número de crianças feridas no ataque de Israel a Gaza. A ONU estima que mais de 38 mil pessoas foram mortas em Gaza na guerra atual, sendo pelo menos 8 mil crianças. Esse número, no entanto, provavelmente é muito maior, com dezenas de milhares de feridos. Em junho, a ONU adicionou Israel a uma lista de estados que cometem violações contra crianças durante conflitos, descrevendo a escala de mortes em Gaza como uma escala e intensidade sem precedente de graves violações contra crianças, principalmente pelas forças israelenses. Os médicos relataram inúmeros casos de crianças gravemente feridas quando mísseis caíram em áreas onde centenas de milhares de palestinos vivem em tendas após serem expulsos de suas casas pelo ataque israelense. Perlmutter relatou ferimentos recorrentes em crianças. A maioria dos nossos pacientes tinham menos de 16 anos. O ferimento de saída tem apenas alguns milímetros. O ferimento de entrada é tão pequeno ou menor, mas você pode ver que é de altíssima velocidade por causa do dano que causa internamente. Ad Sumit descreveu tratar um menino de 6 anos que chegou ao hospital após um ataque de mísseis israelenses perto da tenda onde sua família estava vivendo, depois de fugir de sua casa. O menino tinha ferimentos de entrada minúsculos, mas com danos extensos nos órgãos internos. Tive que abrir seu abdômen e tórax. Ele tinha lacerações no pulmão, no coração e buracos por todo o intestino. Tivemos que reparar tudo. Ele teve sorte de haver uma cama na unidade de terapia intensiva. Mas, apesar disso, o menino morreu 2 dias depois. Um médico americano de pronto-socorro que trabalha em Gaza Central e que preferiu não ser identificado, disse que continua tratando ferimentos profundos causados por estilhaços. Ele relatou trabalhar em uma criança com ferimentos no coração e vasos sanguíneos principais, dificultando a respiração. Sidua mencionou que cerca de metade dos pacientes que ele trata são crianças. Ele manteve anotações sobre vários casos, incluindo o de uma menina de 9 anos, Juri, gravemente ferida por estilhaços em um ataque aéreo em Rafah. Encontramos Juri morrendo de sepse em um canto. Levamos ela para a sala de operações e descobrimos que suas nádegas estavam completamente abertas. O osso mais baixo da pelve estava exposto à pele. Essas feridas estavam cobertas de larvas. Ela tinha grandes pedaços de músculos ausentes na frente e nas costas da perna e cerca de 5 centímetros do fêmur faltando. O osso da perna estava simplesmente desaparecido. Os médicos conseguiram salvar a vida de Juri e tratar o choque séptico, mas para salvar o que restava de sua perna, os cirurgiões tiveram que encurtá-la em operações repetidas. A questão, segundo Sidua, é que Juri precisará de cuidados constantes por anos, algo improvável de encontrar em Gaza. Ela precisa de intervenção cirúrgica avançada a cada 1 ou 2 anos enquanto cresce para ajustar o comprimento do fêmur esquerdo ao direito. Caso contrário, caminhar será impossível. Ad Sumit disse que as armas de fragmentação resultam em um número alto de amputações entre crianças que sobrevivem. Foi inacreditável o número de amputações que tivemos que fazer, especialmente em crianças. A opção para salvar a vida delas é amputar a perna, ou as mãos e os braços. Foi um fluxo constante de amputações todos os dias. Ad Sumit operou uma menina de 7 anos atingida por estilhaços de um míssil que caiu perto da tenda de sua família. Ela chegou com o braço esquerdo completamente arrancado. Sua família trouxe o braço enrolado em uma toalha e um saco. Ela tinha ferimentos de estilhaço no abdômen, então precisei abrir o abdômen para controlar o sangramento. Ela acabou tendo o braço esquerdo amputado. Sobreviveu, mas me lembro dela porque, ao correr para a sala de operações, ela me lembrou minha própria filha, e isso foi muito difícil de aceitar emocionalmente. A Unicef estimou que nas primeiras 10 semanas do conflito, cerca de 1.000 crianças perderam uma ou ambas as pernas em amputações. Os médicos disseram que muitos membros poderiam ser salvos em circunstâncias normais, mas a falta de medicamentos e salas de operação limitou os cirurgiões a realizar procedimentos de emergência para salvar vidas. Algumas crianças passaram por amputações sem anestesia ou analgésicos, o que dificultou a recuperação, além dos desafios das infecções devido às condições insalubres e falta de antibióticos. Continuo torcendo para que todos os responsáveis por ataques generalizados e intencionais contra civis, e principalmente crianças, sejam identificados e exemplarmente responsabilizados. Tenham seus crimes sido cometidos contra civis em Gaza, em Israel, na Ucrânia, na Rússia, na África ou em qualquer parte do mundo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.